muitas das nossas conversas e reflexões. Século dos Estados Unidos. Nós estamos começando no século XXI, em que é uma grande interrogação sobre de quem será esse século. Multipolar. E uma coisa super calminha do mundo. Para vocês terem ideia da dimensão histórica desse fato, a última vez em que uma economia perdeu lugar para outra foi em 1871. A guerra comercial já demonstrou, essa transformação será turbulenta, vai ter impactos imensos para a economia mundial e para o processo. 12 terminaram em guerra. O professor de Harvard, Bram Ellison, ele dá a essa dinâmica o nome de armadilha de Tucídides. E ele diz que essa dinâmica está presente na relação entre China e Estados Unidos hoje. Viu sobre a guerra do Peloponeso e ele atribuiu a origem da guerra ao temor de Esparta, que era a potência estabelecida da Grécia Antiga, de ser suplantada por Atenas, que era a potência emergente. A armadilha de Tucídides. É bom lembrar que houve 4 episódios desses 16 em que houve uma transição pacífica da potência estabelecida para a potência emergente, do Império Britânico para os Estados Unidos. Apesar da China continua a ser a grande potência militar do mundo, e acho que essa posição vai ser mantida por um bom período ainda, por ser a moeda que é usada na maioria esmagadora das transações financeiras globais, o que dá aos americanos um poder geopolítico imenso de estabelecer, de impor sanções a outros países, a indivíduos e empresas na busca de seus objetivos estratégicos. Importantes, os 2 atores principais hoje são Estados Unidos e China. Os 2 países respondem por 50% do investimento que é feito no mundo em pesquisas de internet das coisas e, junto com o Japão, eles lideram a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial. Em blockchain, ela é líder em robótica e na área de pagamentos a China parece que está anos-luz à frente de nós e do próprio Estados Unidos. Pagamento por reconhecimento facial, você não precisa nem levar o seu celular na loja, você só olha para a câmera e seu pagamento é realizado. Às 11h30 da manhã, em Washington, ele coloca uma trégua nessa disputa, mas ele está longe de colocar um fim a ela. Essa disputa por supremacia tecnológica vai continuar e vai se acirrar nos próximos anos. Coupling, saber se as 2 maiores economias do mundo caminham para uma separação. E os que acreditam nesse cenário, China, os modelos americanos e chineses estão cada vez mais divergentes. E essa divergência se acentuou desde 2012 com a chegada do presidente Xi Jinping ao poder na China. Para as empresas privadas chinesas, há um protagonismo, de novo, das empresas estatais, que são conglomerados gigantescos que competem no mundo com empresas privadas e estatais de outros países. E passou a adotar uma política externa muito mais agressiva, com promoção dos interesses chineses de maneira bastante explícita. O comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética era de 2 bilhões de dólares por ano. Hoje, o comércio entre Estados Unidos e China é de 2 bilhões de dólares por dia. E com a assinatura do acordo comercial, 200 bilhões de dólares a mais em produtos e serviços americanos nos próximos 2 anos, o que vai elevar esse número de comércio diário entre os dois. O setor externo dos Estados Unidos, em uma posição quase idêntica à do Japão, que ocupa a primeira posição. Uma complexa rede de cadeias de produção e 70 mil empresas americanas têm negócios na China e olham com interesse cada vez maior para o crescente mercado consumidor chinês. 30% dos
países hoje têm mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. Em 2001, quando a China ingressou na Organização Mundial do Comércio, 80% dos países tinham mais comércio com os Estados Unidos. É de longe a rede de fast food mais bem sucedida da China, incluindo as redes de fast food chinesas, de mais carros na China do que nos Estados Unidos, mercado, e pretende dobrar ou quase dobrar a sua presença no país nos próximos 3 anos, uma das empresas mais valiosas do mundo. A Apple tem 95% de sua produção na China e só em iPhones a Apple fabrica na China 220 milhões de unidades por ano, que é o período de 7 décadas posterior à Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos assumiram a liderança no mundo ocidental e depois do fim da União Soviética assumiram quase uma liderança unipolar, regularam as relações econômicas e comerciais do mundo, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Nosso enfraquecimento do multilateralismo, que é provocado, ironicamente, pelos próprios Estados Unidos, e acho que o maior exemplo disso é a OMC e a decisão dos Estados Unidos de barrar a indicação de juízes para o órgão de apelação da OMC, que vai inviabilizar, já está inviabilizando o funcionamento da OMC. E para queda de tarifas e o aumento da globalização, nós estamos vendo a volta das tarifas e a volta do protecionismo, perda de impulso do processo de globalização e também há um aumento da instabilidade e da incerteza sobre as regras econômicas mais fortes com a China e está numa região de tradicional influência dos Estados Unidos. O maior parceiro comercial do Brasil, mas essa situação, essa posição se inverteu, mudou em 2009, quando a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil, o principal destino das exportações brasileiras, e o Brasil tem superávit na sua relação comercial com a China, o que ajuda, o que reforça a posição externa do Brasil e reforça as reservas internacionais brasileiras. Um protagonismo cada vez maior nos investimentos externos no Brasil. A China hoje é um importante investidor estrangeiro no Brasil. Em termos de estoque de investimentos, os Estados Unidos ainda têm uma posição de liderança, mas em termos de fluxo, esses dados cobrem o período de 2013 a 2019, a China tem uma posição muito próxima à dos Estados Unidos. Receber investimentos da China desde 2005, e o Brasil, entre os países emergentes, ele ocupa a primeira posição. A maior econômica nas relações com a China que o Brasil tem. O Brasil foi o primeiro país a estabelecer uma parceria estratégica com a China ainda em 1993, dos BRICS, e tiveram uma participação muito importante no G20, no processo de ampliação da voz dos países emergentes nos organismos multilaterais, de satélites, que já levou ao lançamento de 5 satélites e o 6º está prestes a ser lançado. Forçadas desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder, das exportações de bens industrializados do Brasil, o que é algo bastante importante, é uma relação inversa da China, que consome compra principalmente commodities do Brasil, investimentos aqui nos Estados Unidos. E o soft power americano no Brasil é imbatível. Nós assistimos filmes americanos, séries americanas, nós usamos Twitter, Facebook, Instagram. A tecnologia é um novo padrão de telefonia que vai revolucionar, vai muito além de uma velocidade maior para nós baixarmos filmes no Netflix. Ele vai revolucionar a maneira como os países produzem, ele vai acelerar a internet das coisas, vai levar a indústria. E os dirigentes das grandes operadoras de telefonia, que são os que
contratam os equipamentos, que compram os equipamentos ou da Huawei, da Ericsson ou da... Iria drasticamente a concorrência em um mercado que é dominado basicamente por 3 players, que é a Ericsson, que tem cerca de 50% da rede de telefonia móvel no Brasil, da infraestrutura. A Folha de São Paulo deu recentemente uma matéria dizendo que, para evitar um cenário em que tenha que escolher entre vetar a Huawei ou não, o governo brasileiro estaria disposto a adiar o leilão de 5G, que inicialmente ele seria realizado no primeiro semestre deste ano, para adiar para o fim deste ano ou início do ano que vem, e no fim de 2021, começo de 2022, que eu acho que seria desastroso. O 5G não é uma tecnologia do futuro, o 5G já é uma realidade. Já há países, vários países do mundo que estão já criando a sua infraestrutura do 5G, na cenário de acomodação entre a potência estabelecida e a potência emergente. Mas ainda que essa acomodação ocorra, ela é uma grande turbulência, e acho que todos nós temos que apertar os cintos para esse período de incerteza que vem por aí.